Vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu convidado de hoje será Thales Vecchiato, médico veterinário. Eu vou trazer para vocês um pouquinho de quem é o Thales. O Thales Vecchiato é o vencedor do Prêmio Jovem Talento 2013 na categoria São Paulo, primeiro prêmio Agro Talento organizado pelo Beef Point. Ele é supervisor técnico corte do departamento técnico da empresa Ouro Fino Agronegócios. Peraí, deixa eu começar. Foi, né? Você foi. Cara, peraí, deixa eu passar esse negócio aqui, senão eu vou falar besteira. Eu devia ter passado isso aqui tudo também, né? Na verdade, você vamos lá. No meu currículo que achou. Então vamos lá. Vencedor do Prêmio Jovem Talento 2013, da categoria São Paulo, primeiro prêmio Agro Talento organizado pelo Beef Point. Ok. Isso, ok. Tá, supervisor técnico de corte Tudo do departamento tá no passado. Isso aqui tá. Tudo Então passado. vamos arrancar fora, peraí. Tira isso aqui. Mestre em clínica médica na área de ruminantes, com ênfase em doenças nutricionais e metabólicas de ruminantes pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Isso. Pela USP, né? Pode colocar USP, Isso, né? pode colocar, pela USP, com Pela foco faculdade. em sanidade e confinamento. Tá, pela USP. Se você quiser, para dar uma talhada, eu tenho 13 anos de indústria veterinária, passando por várias empresas, e hoje eu estou como gerente de produto da Pearson, de animais de produção. Fez residência no Departamento de Clínica Médica de Bovinos e Pequenos Ruminantes da Universidade de São Paulo. É graduado pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Metodista de São Paulo. Trabalhou durante 13 anos. Como é que é? Trabalhou Isso. durante 13 anos na indústria veterinária. Na indústria veterinária. E atualmente é gerente de produto de animais de produção da Pearson Saúde Animal. De produto de animais de produção. Da Pearson Saúde Animal. De animais de produção. Produção da Pearson Saúde Animal. Essa Pearson tem alguma coisa a ver com a Pearson, dona das escolas de inglês ou não? Da Wizard? Não, nada a ver. Não, né? Na verdade, ela é o braço veterinário da Eurofarma. Ah, tá. Da farmacêutica Eurofarma. Não sei se você quer falar alguma coisa, mas dentro dos 13 anos eu já passei pelo técnico, comercial e marketing. Ah, tá. Não, mas se for o caso, depois dá uma pincelada nisso aí. Deixa eu começar de novo aqui, então. Tá? O meu entrevistado de hoje será Thales Vecchiato, médico veterinário. Eu vou passar para vocês quem é um pouquinho do Thales. Thales Vecchiato é vencedor do Prêmio Jovem Talento 2013 na categoria São Paulo, que foi o primeiro prêmio Agro Talento organizado pelo Beef Point. Ele é mestre em clínica médica na área de ruminantes, com ênfase em doenças nutricionais e metabólicas de ruminantes pela USP. Fez residência no Departamento de Clínica Médica de Bovinos e Pequenos Ruminantes da Universidade de São Paulo. É graduado pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Metodista de São Paulo. Trabalhou durante 13 anos na indústria veterinária e atualmente é gerente de produto de animais de produção da Pearson Saúde Animal. Entende muito do assunto que nós vamos falar aqui, que é como um animal pode ganhar até 6 quilos por mês no confinamento. Thales, prazer ter você aqui. Seja bem-vindo. Olá, Divino. É um prazer estar com vocês, compartilhando um pouco dessa experiência, dessa jornada que você comentou no Agroprosa. Rapaz, mas que currículo, hein? Extenso, né? Caminhamos um pouco, já rodamos bastante estrada de chão, poeira, muita história, mas vemos muita coisa boa também nesse mercado. Quando a gente olha assim, né, Thales? Nossa, o cara sabe muito, mas teve que trilhar um longo caminho, né? Eu tive que começar na residência pegando um pouquinho de clínica, né? Quantos ml dá por animal, qual é a miligrama, tratar um pouco os doentes para depois vir para a indústria e aí deslanchou, né? Vai para a indústria. Você trabalhou em várias áreas diferentes, não trabalhou? Já trabalhei no técnico por muitos anos, né? Dando suporte para a equipe brasileira aí, que dá atendimento e fazenda em algumas empresas do mercado. Depois fui para a área comercial e desde então eu estou na parte de marketing. Então a vantagem é que a gente viu a necessidade da ponta, a gente entendeu a necessidade da venda e agora no marketing a gente facilitou esse meio do caminho. Então o que chega para o mercado é só solução que vai agregar na ponta, né, no cliente final.
Com certeza, com certeza. Thales, quando a gente fala da pecuária, é sempre assim, motivo de muita alegria, né? A pecuária está melhorando, a pecuária está ficando mais intensiva, a cada dia os resultados estão sendo melhores, está até cedendo área para a agricultura. Rapaz, mas os preços da arroba estão de deixar qualquer um de cabelo em pé, né? Divino, eu sou pecuarista nas horas vagas também lá no sul de Minas. E ó, não adianta fazer conta, tava num cenário excelente e agora deu uma mudada, viu? Ficou um pouco complicado. Em 2022, nós tivemos aí em torno de quase 7 milhões, 6 milhões 950 mil bovinos em terminação. Esse ano, Thales, será que dá para superar esse número? Olha, na verdade, esses animais de terminação no confinamento giravam em torno de 10, 12% do total de rebanhos abatidos. E aí ficava naquele Ah, entrave, né? Aumenta, não ah, aumenta, aumenta, não aumenta. Aí a gente teve um ano muito favorável em termos de arroba, disponibilidade de animais, e aí chegaram nos 6 milhões, 7 milhões de cabeça. Esse ano a curva ficou um pouco mais delicada, porque o mercado vem de uma redução, né, Divino? Vem de uma retração, os preços dos insumos aumentaram, o custo de produção aumentou e a arroba, infelizmente, não acompanhou. E, pelo contrário, ela está tendo até uma retração. E isso faz com que os pecuaristas dêem uma esfriada. Confino, não confino? Como que vai ser o meu dia a dia na fazenda? E não sei se é uma vantagem ou uma desvantagem, choveu muito em boa parte no Brasil. Então tem muita área que tem pasto, tem muita área ainda que dá para segurar o boi no pasto, e nesse cenário um pouco obscuro, o pecuarista está esperando ainda para ver como que vai ser. Então eu acredito que esse ano a gente não supere os 6 milhões aí, 6 milhões e meio de cabeça, pelo contrário, a gente reduz e volte nos patamares aí de 4,5, 5 milhões. explica aí por que que você falou que você não sabe se é vantagem ou desvantagem o fato de ter chovido tanto. A vantagem é que o pasto está grande, está verde e dá para segurar Tá o boi no pasto. bonito. Tá bonito ainda, em boa parte do Brasil. Eu rodo todo esse Brasil, né? E aí, conversando com as pessoas, todo mundo, o pecuarista, fala: ó, tô esperando, ainda não fechei, ainda não fechei. Se fosse um ano normal e tradicional, o fechamento desse gado já tinha ocorrido em março, para estar batendo agora em junho, para fazer um segundo tombo até a saída desses animais em outubro, que é a hora que começa a chover e tem muito confinamento que não tem estrutura, e aí precisa realmente parar no período das chuvas. Como a chuva estendeu, o pasto está verde, o cenário está um pouco obscuro, deixa o boi quietinho no pasto, talvez faça 1 a 2 giros, né? Mas o pecuarista está com esse fôlego a mais. Ele está conseguindo respirar um pouco e vendo o que vai acontecer nos próximos dias. Pois é, esse animal, Thales, ele está no pasto, e de repente tem que tirar ele do pasto, tem que levar ele para um outro ambiente totalmente diferente, com outros animais, tem um espaço mais confinado, como o próprio nome diz, né? Muda a alimentação dele e isso com certeza causa impactos, né? E quais são esses impactos causados nesse período de entrada na terminação intensiva desses animais? Divino, existem muitos impactos, mas o principal é o estresse que ocasiona. Por quê? Ele sofreu, como você mesmo disse, uma alteração da dieta, uma alteração de manejo e uma alteração de ambiente. Então ele vai chegar num curral que ele vai ser separado e alojado com animais, muitas vezes, que não tem o convívio, não tinham convívio com ele na fazenda de origem, e aí vai gerar, novamente, disputa, quem é o dominante, quem é o recessivo. Muitas vezes ele não está acostumado com o coxo, então ele vai ficar lá para trás, ele não vai comer, não vai tomar água, e isso vai gerar um impacto produtivo. E, além de tudo isso que acontece, o principal fator é o estresse desse animal. Esse animal estressado, ele deixa de comer, ele deixa de ganhar peso, ele deixa de se desenvolver, mas principalmente esse estresse causa uma queda de imunidade. E aí as doenças se manifestam e aparecem. Então, além do impacto zootécnico produtivo, tem a questão sanitária também ocasionada pelo estresse. Ô, Thales, quais são as expectativas nesse momento de que o ciclo de confinamento aí está começando? Ó, a expectativa é bastante positiva, né? As pessoas têm fechado bastante os animais das próprias fazendas, muitos não têm comprado, tá todo mundo meio receoso, trago de longe, não trago, mas na fazenda é uma ferramenta estratégica, né? Quem trabalha com pecuária tem o confinamento de forma estratégica. Então, eu vou precisar desafogar o meu pasto para vir uma categoria mais leve ou para épocas de parições que estão por vir. Então, eu levo esses animais para o coxo. E aí, levando para o coxo,
a expectativa é boa dentro da questão de fazenda, mas de âmbito nacional é a retração que eu venho comentado. Ô, Thales, a pecuária nacional, principalmente essa pecuária de corte intensiva, ela tem um potencial grande, não tem? Gigantesco, Divino. A gente tem área, a gente tem rebanho, a gente tem clima, a gente consegue ter uma capacidade produtiva de grãos, que é a base do confinamento ali, né? A gente trabalha muito com a quantidade mínima de fibra possível, porque esse animal ele não pode comer muita fibra, porque é a mesma coisa ele está no pasto. Então, eu tenho que colocar uma dieta um pouco mais forte. E colocando dieta mais forte, são grãos. E o Brasil hoje é um celeiro, uma produção mundial de grãos aí, né? E a gente tem clima, tem o boi, tem tudo. Então, o mercado, dentro de uma perspectiva e de um crescimento de arroba positiva, ele é altamente responsivo. A gente está falando aí de 45 milhões, mais ou menos, de cabeça que são abatidos no ano. E, pô, confinamento girando de 10% a 15%, tem muito chão ainda para trilhar nesse aumento de produtividade. Temos que alimentar o mundo, né? Pois é, as proteínas de frango e suína estão em alta, né? Estão num momento aí de céu de brigadeiro. A bovina é que está meio capengando agora. Mas você acha que isso é transitório? Isso passa? E se passar, é num curto, num médio ou num longo período de tempo? Olha, a válvula de escape da proteína bovina realmente é o suíno e é o frango, porque o poder aquisitivo, o desembolso, ele é um pouco mais baixo pela população. Então, a gente está passando um cenário socioeconômico bem delicado nesse momento. E aí, o brasileiro um pouco mais descapitalizado, ele não vai deixar de comer proteína, porque é a base da nossa alimentação. Mas sim, ele vai migrar para outros. Mas também a gente é conhecido como a terra do churrasco, né? Todo mundo gosta de fazer um churrasco de final de semana, comer uma carne. Isso daí une e agrega muitas pessoas. Então, diminuiu o consumo, sim. À medida que o cenário nosso for melhorando, o desempenho e o consumo de carne volta a aumentar. A gente acabou de vir de uma mudança de gestão da presidência nacional, né? Então, ainda está muito curto e muito pouco para falar. Isso se mantém pelos próximos 4 anos, isso vai ter uma melhora. Então, eu acredito que dentro de 1 ano e meio, 2, o cenário fique bastante positivo e favorável para nós. O cenário mundial, ele influencia de alguma forma nisso também ou não? Nós estamos presos aqui no mercado interno. Influencia, Divino. O grande problema é que qualquer guerra, qualquer alteração lá fora tem impacto direto na matéria-prima de muitas coisas nossas, né? Principalmente questões de adubo. O adubo vem de fora, o custo da matéria-prima é alto, e a gente trazendo um adubo alto, o custo de produção e plantação fica caro, e aí o grão fica caro e alimentar esse boi fica caro, que é o cenário que a gente passou no finalzinho do ano passado. Mas como a arroba estava muito alta, ainda compensava fechar os animais. Mas qualquer impacto global reflete diretamente aqui no Brasil. Pelo menos o preço do grão agora baixou, né? Baixou porque a chuva veio com bastante intensidade. Então, a produtividade cresceu muito, a produção nossa foi boa, a safrinha está chegando, então isso vai jogar o preço do milho para baixo. Você está aí no Goiás, vocês devem saber mais ainda, né? Que você olha para o lado, tem um monte de milho de safrinha vindo bonito. Então, graças a Deus, foi favorável, pelo menos nesse momento. Quem não vai achar isso é o produtor que está com milho lá para colher, viu? Tem um pessoal que está esperando aí um pouquinho para dar uma melhorada. Diz que a alegria de um é a desgraça de outro, né, Thales? E assim vai o equilíbrio do agronegócio, né? Não adianta a gente colocar todos os ovos numa cesta só, né? Tem que ter o boi, tem que ter o grão, tem que ter a madeira, tem que ter um monte de coisa. É verdade. Ô, Thales, que possíveis contratempos podem aparecer aí no meio do processo de engorda? Olha, o contratempo pode ser uma continuação da queda da arroba. Começou aí falando 250, 240. Tem algumas praças que já chegou a 210, 205. Então, o preço, se cair, depois que fechou, o pecuarista fechou esse gado, não tem mais o que fazer. Uma sugestão que eu trago é fechar na bolsa o preço dessa arroba. Porque o custo de produção, você sabe quanto que você vai colocar. E quanto que você vai vender, você tem a garantia do seu lucro líquido. Agora, se você só confinou como estratégia dentro da propriedade e vamos ver o que acontece lá na frente, aí o risco pode vir. O produtor brasileiro, diferente do produtor americano, ele não tem muito esse hábito de travar preço, não, né? Parece que está começando a ter um aprendizado agora, né? Está começando a ter um aprendizado, não tem o hábito, sim, e é uma sugestão. O que a gente recomenda, então? Porque depois que ele faz um planejamento, muitas pessoas têm confinado o boi com alternativas de substituição de alguns alimentos. Então ele tem trocado
às vezes, o milho pelo sorgo, o farelo de soja pela torta de algodão. Ele tenta ver alguns subprodutos para baratear. Mas você travando esse preço, você tendo ou o entendimento um pouco de mercado e para onde vai essa arroba, você consegue ter uma margem de manobra dentro da operação que já se iniciou, né? Thales, quais são os critérios que o manejo nutricional e sanitário requer para garantir uma alta produtividade? O manejo nutricional, Divino, depois que estipulado um custo de produção, uma quantidade que esse animal vai comer durante esse período de confinamento, ele vai requerir adaptações. Então, se eu vou fazer uma dieta 70% de concentrado e 30% ou menos de volumoso, que é a fibra, que é a silagem, eu não posso chegar colocando de uma vez isso daí. Eu tenho que fazer uma adaptação em escada. Então, eu tenho que trabalhar, isso daí é fundamental ter um suporte de um nutricionista dentro da propriedade, porque não só a dieta no papel tem que ser mudada, mas como a rotina dos animais tem que ser bastante observada. Quando a gente faz a inclusão rápida de grão nessa dieta, ou a gente não cumpre o período de adaptação, esse animal ele tem fome, ele vai comer de uma vez. Ele comer de uma vez pode ocasionar um problema que é muito comum, que é chamado de acidose lática ruminal. O animal come muito grão, esse grão fermenta no rumen desse animal. Fermentando, ele vai absorver muito líquido, esse animal vai apresentar um quadro de diarreia. Então, ele para de comer, ele tem diarreia, então a comida do coxo está sobrando, está sendo um desperdício, o que ele comeu não está sendo aproveitado porque está saindo rápido nas fezes, então você começa a ter um problema digestivo muito comum nos confinamentos. Então a gente tem que respeitar sim a questão da dieta, não adianta sair correndo, não adianta colocar a dieta e tentar acelerar por uma eventual alta de arroba, que isso o animal vai ter um impacto muito grande. E a hora que a gente fala de alteração de nutrientes, da nutrição, o reflexo é 100% do confinamento, pode ser que aconteça, né? Tem alguns animais que vão manifestar mais ou menos, mas isso daí é importante. Agora, quando eu falo na questão sanitária, hoje a sanidade no confinamento não tem grandes perspectivas assim de surgimento de doenças. Hoje a sanidade aí vai causar até 10, 15, dependendo de alguns casos, 20% do rebanho. E aí dentro desse percentual sanitário, aí o principal é a pneumonia. E aí depois tem problema de casco, cisticercose, outras doenças que podem ocorrer. Então, questão nutricional, tomar cuidado com a adaptação e acompanhar a questão das fezes desses animais. Questão sanitária, olhar principalmente o muflo desse animal. Ele estando seco, ele estando com catarro, vamos dizer assim, é problema respiratório, que é o principal dentro dos confinamentos. E é tomar cuidado para ele não evoluir para uma pneumonia e esse animal não vir a morrer lá na frente. Então, a suplementação na dieta é muito importante. Ela é muito importante porque eu posso sim dar essa quantidade excessiva de grãos, mas se eu não tiver uma inclusão de probióticos, de bactérias, dos ionóforos, eu não consigo fazer isso daí de uma forma tão acentuada. Então, a suplementação, seja oral ou injetável, é fundamental para essa adaptação de coxo, vamos dizer assim, e a sanidade é observar. Quem ficou doente tem que tratar. Você trabalha na Pearson. Vocês têm algum produto que você recomenda? A gente tem um produto, sim, Divino, é um produto chamado Aminoforte. É um produto à base de minerais, vitaminas e aminoácidos, tá? Ele é um estimulador de desempenho porque ele é extraído das glândulas de origem suína. Então, é um macerado dessas glândulas que gera um estimulante, né, hormonal indireto, não é hormônio o nosso produto, e dentro, a hora que você aplica nesse animal, ele faz desencadeia a questão produtiva dele, né? Estimula a produção natural do hormônio. E um importante componente do nosso produto é a base do triptofano, que é um suplemento que traz uma tranquilidade, que dá uma acalmada nos animais. Então, além dele melhorar a questão de refúgio, além dele melhorar a conversão alimentar, ele dá uma esfriada no gado. Então, o gado fica mais tranquilo, diminui o estresse, come mais, produz mais. Me explica mais aí, como é que essa suplementação vai ajudar nessa adaptação desses animais ao ambiente? Porque é estranho a gente pensar nisso. É complicado a gente achar que um produto injetável vai ter esse resultado aí milagroso, né? É verdade. Mas, por ser uma suplementação com vitaminas, minerais e aminoácidos, além do
do estimulador natural desse animal, a hora que você aplica nele, você faz uma injeção logo na entrada, não tem necessidade de fazer 3 aplicações do confinamento, não há necessidade de manejar esses animais durante esse processo. Então é muito importante a gente fazer um cuidado sanitário na hora que esse animal for entrar. Então, dá vacina, dá o vermífugo, faz uma limpeza por fora ali, né, controlando os ectoparasitas e aproveita e faz um estimulador natural, que é o aminoforte. Quando você faz essa aplicação, ela dá um start desses animais. Então, vamos pensar assim, eu estou com uma imunidade meio baixa, estou recebendo uma suplementação que vai ativar todo o meu sistema imunológico, que vai ativar toda a minha produção natural de hormônio e baixou o meu estresse, o animal fala, opa, estou adaptado. Estando adaptado, ele come mais rápido, ele desempenha mais rápido e ele, menos estressado por causa do triptofano, ganha mais peso e evita que ocorra a doença sanitária. Então, tem um start imediato, vamos falar que é o biotônico Fontoura, né, que a gente tomava, abre o apetite lá de antigamente. Era bom, hein? Era bom uma colherada antes ali do início do dia. Então, você tomou isso daí, o animal recebeu essa aplicação do suplemento, rapidamente causa um equilíbrio nele, fazendo esse equilíbrio, e aí vida que segue. Então, por isso que ele ganha mais peso, por isso que acontece tudo dentro do confinamento. Né? Pois é, e eu falei lá desde o início que o animal pode ganhar até 6 quilos por mês no confinamento. Esse número é um número, assim, é muita coisa, né? É muita coisa, é expressivo e ele se paga. O que a gente tem visto aí, né? A Pearson hoje toma um cuidado a gente não quer mais vender produto por dinheiro, ou seja, compra meu produto que vai ter um resultado lá na frente. Não, você comprando os produtos nossos, a gente vai acompanhar, a gente vai ver e a gente vai estar no dia a dia. Estando no dia a dia, o que a gente tem observado? Que existe uma variação de 40 até 120 gramas adicional dia nesse animal. Quando a gente fez essa aplicação, então no período que a gente acompanha, seja no pasto, seja no confinamento, ele trouxe esse resultado. Então ele pode ganhar até realmente os 6 quilos. Claro que a gente tem que combinar com São Pedro, não adianta aplicar o produto, não dar dieta, não ter pasto, que aí ninguém faz milagre. Ô, Thales, para a gente finalizar, deixa umas dicas aí para o pecuarista que está nos ouvindo agora, que às vezes está meio descabriado, né, pensando, nossa, o negócio não está tão bom assim, estava tão bom, mas agora não está mais. Tá? Deixa umas dicas aí. Não, vamos lá, Divino. A dica aqui é assim, ó, tem que confinar. Realmente é um fato, é importante. Confinei esse animal, toma um cuidado na adaptação desses animais à dieta. Tudo acontece no confinamento nas primeiras 3 semanas. Então, a adaptação da dieta ocorre nas primeiras 3 semanas. O estresse do animal manifesta as doenças nas primeiras 3 semanas. Fechei o boi, nos primeiros 21 dias, observa o coxo, observa as fezes desses animais, observa o animal. Quem tiver que ficar doente vai ficar nesse período. É comum observar que as doenças surgem na segunda e na terceira semana no confinamento. Então, uma atenção redobrada, uma ronda sanitária um pouco mais intensa nessa segunda e terceira semana. Passou isso, quem tiver que ficar doente ficou, quem tiver que ser tratado rapidamente ali já foi tratado, e aí é só realmente continuar o processo dos seus 90, 120 dias, que esse animal vai engordar lá na frente, e claro que vai colher resultado no peso, no desempenho, no rendimento e principalmente financeiro. Thales, parabéns pelas informações, obrigado aí pelas dicas, né? Eu gosto muito de ouvir essas dicas básicas, simples, porque são elas que fazem a diferença, né? Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, Divino. Foi um prazer estar conversando com vocês, compartilhando de um assunto que eu gosto bastante, que é pecuária. Eu vim da pecuária, eu tenho uma propriedade lá em Minas, então eu compartilho das dores. E aí, como que a gente pode otimizar? Tem que ser dicas práticas que melhorem o dia a dia. Não adianta vir com muita teoria que às vezes não casa na prática. Então, o que precisar, a Pearson está de portas abertas, eu estou à disposição e foi um prazer compartilhar um pouco dessa vivência com vocês. Amigo, um abraço para você, fica com Deus. Um abraço, meu amigo, fique com Deus também. Eu conversei hoje com o médico veterinário Thales Vecchiato, que é gerente de produto de animais de produção da Pearson Saúde Animal. E ele explicou para a gente como é que um animal pode ganhar até 6 quilos por mês no confinamento. Você gostou dessa prosa? Que prosa boa, hein? Que prosa ajeitada. Se você gostou, então deixa um like aí para a gente. Deixa um comentário também. E compartilhe. Conhecimento só tem valor quando é compartilhado. Se inscreva nesse canal também
Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Até lá. Tchau, tchau.